Olá, amados, a paz de Arrucho. Então vamos dar aqui continuidade à pregação do Antônio Júnior, né? Ele está aqui defendendo a religião cristã como se o cristianismo fosse a religião correta. E sendo que a gente vê bem claro na escritura que Arrucho ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Porque o pai não habita, então o filho também não vai habitar, né? Então é isso aí, amados. Vamos continuar aqui, tá? Algo para pagar, para retribuir o mal que ele fez. Não. E é isso que muita gente não entende. Tem muita gente que fala, pastor, mas assim é fácil. É só eu fazer tudo errado, então no último dia da minha vida eu vou lá e me arrependo. Só que aí é que vem uma coisa que você precisa entender. Só arrepender não basta. Só arrepender não é suficiente. Guarde isso que eu vou te falar. Sabe por quê? Imagine comigo uma cena. Você cometeu um crime. É verdade, só arrepender não basta. A pessoa tem que se arrepender e ir para Arrucho, que é a porta. E Arrucho levar o pai nos encher do Espírito, nós andamos no Espírito permanecendo em Arrucho, no caminho que Arrucho, seguindo o que Arrucho ensinou, tá certo? Então é isso, não basta simplesmente se arrepender, não basta simplesmente se arrepender e sair do engano da religião, mas a pessoa tem que sair do engano da religião, arrependido do engano e ir para Arrucho, que é o caminho, tá certo? É isso aí, vamos continuar. Crime, Opa. Você chega diante do juiz e o juiz está lá com a sentença, ele comprovou, você realmente matou uma pessoa, mas você chega para o juiz e fala, juiz, mas eu estou muito arrependido, eu sei, agora eu consigo enxergar, o que eu fiz é errado, eu matei uma pessoa, eu tirei uma vida, que Deus deu essa vida, eu fui lá e tirei, eu estou muito arrependido, você me perdoa? O juiz, ele pode perdoar essa pessoa, ele pode até falar, não, eu te perdoo, cara, está perdoado, que isso, mas você vai ter que pagar pelo que você fez. E assim também somos nós, toda a humanidade. Em algum momento a gente cometeu crimes contra Deus, porque a palavra de Deus diz, se você errar em um ponto da lei, você já está condenado. Se você mentir uma vez na sua vida, porque a lei diz, não mentirás. Esse é o padrão de Deus. A lei revela quem Deus é. E Deus é tão perfeito que Ele falou, você não pode mentir, você não pode adulterar. E aí os religiosos da época falaram, Jesus... Veja bem, ele está falando da lei como se fosse mandamento. A lei é uma coisa, o mandamento é outra. E ele não deu lei, ele deu mandamento. O mandamento está baseado no amor. É o amor ao Pai, sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a nós mesmos. Então, se a pessoa, ela cumpre o mandamento, porque ela anda no Espírito, ela cumpre o mandamento, que é o Espírito que pratica o amor em nós, a pessoa vai andar na verdade, a pessoa não vai mentir, a pessoa não vai adulterar, por quê? Porque a pessoa ama o próximo como a si mesmo. Então, se você não quer que minta para você, então você não minta. Entende? Você tem que cumprir o mandamento, amando ao próximo como a si mesmo. Mas ele aqui está falando do mandamento como lei. Não minta. Não minta, né? Ele diz que a lei diz não mentir, para não mentir. Só que o mandamento que diz para não mentir. Por quê? Porque se a gente ama, a gente não vai mentir. Quem ama não mente. Quem ama vive a verdade, vive na verdade, não na mentira. Porque Yahweh é amor, ele é verdade, ele não é mentira. Então vocês vejam que aqui ele mente. Por quê? Porque ele está no caminho da mentira, que é a religião, e ele se denomina pastor. E ele sabe muito bem que ele não é pastor. Ele sabe que o único pastor é Arrucho. Que ele mesmo disse em João 10 que ele é o único pastor. Que ele deu a vida pelas ovelhas. Então vocês vejam que ele está falando da lei, de se você cumprir toda a lei e errar num ponto da lei, você já cumpriu, você já é maldito, como está escrito, né? Por quê? Porque a lei, ela impõe esses fardos, tá? Que a lei é a religião, estou falando da religião, amados. Só que aqui ele está falando da lei como se fosse a lei de Deus, e Yahweh não deu lei, ele deu mandamento. Então vocês vejam que é diferente. Olha, nós nunca adulteramos. E Jesus falou, não fala assim.
Só de você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já adulterou no seu coração. Isso. E o pior adultério que tem é o adultério espiritual, da pessoa estar aqui, ó, adorando ao falso Deus, pensando que é o verdadeiro seu adultério. Adultério espiritual. Se vocês vejam bem. Então, todos nós, irmãos, é por isso que a Bíblia diz, todos nós estamos condenados, não tem mais solução, não tem mais saída. E não adianta, mas eu arrependi do que eu fiz, não adianta. A única coisa que adianta é você acreditar em alguém que poderia ser o seu advogado, no qual essa pessoa nunca cometeu nenhum pecado, ela cumpriu toda a lei, ela foi perfeita, do modo que Deus agrada, e ela decidiu. Ela cumpriu toda a lei, o que estava escrito para ele cumprir. Estava escrito, está bem claro na Escritura. Estava escrito para ele cumprir. Ele cumpriu. E ele cumpriu a lei não como atos religiosos, tá? Ele não cumpriu a lei como atos religiosos. Ele cumpriu a lei para nos dar a liberdade de a gente adorar o Pai em espírito e em verdade. Isso é bem claro na Escritura. Veja, Lucas 24, 44. Veja bem o que está escrito. Veja bem, amados. Depois disso, enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo que estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Ó, vocês vejam bem, ó. A seguir, Yahushua lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei. Falei para quem? Para os discípulos. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a meu respeito. A respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo que está escrito. Tudo que está escrito para ele cumprir, ele cumpriu. Tá? Ele cumpriu. Tanto que você não vê Yahushua dando oferta de dinheiro no templo físico. Até porque ele não entrou em templo feito por mãos humanas. Está escrito bem claro isso na Escritura, amados. Então, se ele não entrou em templo feito por mãos humanas, como é que ele deu ofertas, né, no templo físico? E sendo que isso não era nem a lei. A lei era para trazer os dízimos, que eram alimentos, né? A casa do tesouro, ou seja, trazer em Jerusalém, não era nem no templo, era em Jerusalém. Que era a cidade de Jerusalém. Certo? É isso que está escrito. Então, vocês vejam que não tem base isso que ele está falando, né? De que Yahushua cumpriu toda a lei. Ele não cumpriu toda a lei, ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir. Isso está bem claro na Escritura. Veja, Hebreus 9, 24. Tá? Aqui, ó, Hebreus 9, 24. Yahushua não entrou em templo feito por mãos humanas. Está escrito bem claro isso. Escrito bem claro isso. Ó, Yahushua não entrou no lugar santo feito por seres humanos, que é a copa do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Yahweh para pedir nosso favor. Santuário, 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 lugar santo. Santuário. Aí a gente vê aqui sinônimo de santuário, a gente vê que sinônimo de santuário é templo. Veja, eu faço questão de mostrar esse santuário. Veja bem. Capela, ermida, íntimo, interior, fundo. Abadia. Veja, abadia é o quê? Lugar de demônios. Templos físicos são moradas de demônios. Ádito, basílica, catedral, convento, igreja, mosteiro, presbitério, relicário, sacrário, sé, templo, urna. Então vocês vejam que Yahushua não entrou no templo feito por homens. Está bem claro na Escritura. Então vocês vejam que o Antônio Júnior aqui está pregando totalmente contrário do que está na Escritura. Ele está falando de não mentir, mas ele mesmo mente, porque ele se denomina pastor e ele sabe que ele não é pastor, que ele é mercenário. Porque o único pastor é Yahushua. Vamos continuar. E entregar a vida dela no seu lugar.
porque você é que deveria morrer. Então é somente a sua fé em Jesus Cristo que pode te trazer a salvação. Amém, igreja? Então, você, é lógico... Então, somente a fé em Yahushua. Mas a fé em Yahushua é você sair do físico, da religião e ir para o caminho que é Yahushua. Ir para Yahushua. Não é fé de uma religião. O problema é que eles falam que a pessoa tem que crer em Jesus, mas ir no templo físico. E sendo que Yahushua, que é o verdadeiro, não está no templo físico. Então, se ele não entrou em templo feito por mãos humanas, e ele não está em templo físico porque o Pai não está, o Pai não habita em templos físicos, o Filho muito menos, o Pai não habita, o Filho também não habita. O que, que nós vamos fazer no templo físico? Se nós somos o templo do Espírito. Vamos continuar. O arrependimento, ele vem. É uma consequência. Você se arrepende, você se sente constrangido por tanta coisa errada que você fez. Mas você então precisa colocar a sua fé em Jesus. Porque a palavra de Deus diz que se você crê que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, por tua causa, Jesus morreu e ressuscitou, você vai ser salvo. E Yahushua ressuscitou dentre os mortos, verdade? Verdade. Hebreus 9:11. Veja, Yahushua, Hebreus não, Romanos 9. Veja, Romanos, é verdade. Só que ele está falando que Yahushua ressuscitou. Se você crê, ó, Romanos 9. Vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho para ver o que ele está falando aqui, ó. Vamos ver. Vou botar aqui, ó. Mas você então precisa colocar a sua fé em Jesus. Porque a palavra de Deus diz que se você crê que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, por tua... Vê, se você crê que Yahushua ressuscitou dentre os mortos, mas só que não é isso que está escrito na Escritura. Romanos 10, 9 e 11. Vamos ver o que está escrito? Romanos 10. Olha o que está escrito. O que está escrito? 9 a 11. Vamos botar assim. Olha o que está escrito. Yahushua não ressuscitou dentre os mortos. Não. Yahu ressuscitou Yahushua. Yahu ressuscitou Yahushua. O Pai ressuscitou o Filho. É assim que está na Escritura. Vocês vejam bem que ele está falando o contrário. Olha, se você disser com a sua boca Yahushua é Senhor e no seu coração crer que Yahu ressuscitou Yahushua. Não é você crer que Yahushua ressuscitou, que ele se ressuscitou, mas é crer que Yahu ressuscitou Yahushua. Você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Yahu, falamos com a boca e assim somos salvos, porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido, não será envergonhado. Olha, aqui ó, que Yahu ressuscitou dentre os mortos, ó, Yahu ressuscitou, ó, Yahu ressuscitou. Então, a gente não tem que crer que Yahushua ressuscitou. Yahushua ressuscitou? Sim. Mas ele não se ressuscitou. Yahu, o Pai, ressuscitou o Filho. Então, nós temos que crer que Yahu ressuscitou o Filho. É assim que está na Escritura, amados. Vamos continuar. Por causa, Jesus morreu e ressuscitou. Você vai ser salvo. Se você confessar com a sua boca: Jesus, tu és o meu único Senhor, tu és o meu único Salvador, nesse momento você é perdoado e você é salvo. Amém? Sim, se confessar com sua boca, mas só que eles falam no sistema religioso que você tem que confessar com sua boca, tá? Indo no templo físico, indo lá na frente, levantando a mão, aceitando Jesus e falando: Jesus, eu te aceito como meu Senhor. Só que não é isso que está na Escritura, amados. A Escritura diz, a Escritura não fala, você tem que ir num templo físico, levantar a mão para o céu e falar: eu te aceito como meu Salvador. Não é isso que está na Escritura. A Escritura diz: se com a tua boca confessares que Yahushua é Senhor, a sua boca que está falando é o que? A boca da alma, no pensamento. Você falar no pensamento. E você confessar com a boca, você falar com as pessoas: ó, Yahushua é Senhor.
Você confessa as pessoas, Yahushua é o Senhor. Mas para você tem que confessar com a boca da alma. Tá? Nós, alma, temos que confessar com a boca da alma, que é no entendimento. Tá? Nós confessamos Yahushua como Senhor. E nós temos que profetizar, falar que Yahushua é o Senhor para as pessoas. Porque com a alma nós falamos ao Pai, no pensamento. E nós falamos ao Pai. E Yahushua também ouve porque ele está no Pai. Agora, com os homens, nós falamos com a boca. Então, nós temos que confessar com a boca aos homens que Yahushua é Senhor e confessar no entendimento, nós, alma, confessando no entendimento que Yahushua é o Senhor. E como nós confessamos isso, dando testemunho de que Yahushua é o Senhor, seguindo a Ele, andando no caminho que é Yahushua. Então, nós confessamos assim, com nossas atitudes. Só que o problema do sistema religioso é que eles falam que Jesus é o Senhor, vai na igreja, mas não tem uma vida transformada no Espírito. E as pessoas falam, aquele fulano ali é crente, vai na igreja, olha a vida dele. Olha o que ele faz. Nossa, ele fala palavrão, ele mente, ele engana as pessoas, ele trata uma coisa e não cumpre. Eu não quero ser crente assim não. Ora, então confessar com a boca que diz na Escritura, se você confessar que Yahushua é Senhor, é confessando no seu testemunho, no seu dia a dia. As pessoas não precisam confessar na sua atitude, da pessoa olhar e falar, fulano é diferente. Poxa, ela não crê em Jesus, ela crê em Yahushua, ela diz que o nome verdadeiro é Yahushua, mas a gente vê a diferença nela. A gente vê que ela realmente procura andar na verdade, ela não gosta de mentira. Então vamos procurar saber quem é esse Yahushua aí, como é que é isso? Quem é ele? Por quê? Porque a pessoa está confessando com o entendimento, está confessando com a atitude. Então vai chegar um ponto que a pessoa não precisa nem de falar com a boca, com a outra. Olha, Yahushua é o Senhor. Porque a própria pessoa que vê a diferença vai chegar e vai falar, vem cá, você não é evangélico, você diz que não vai à igreja. Realmente eu não vou. Mas como é que é isso? Você é uma pessoa diferente, o que você tem de diferente? A própria pessoa vai querer saber e você vai falar, vai confessar com a boca para outra pessoa. Olha, Yahushua é a diferença. Ele é um libertador. Então vocês vejam que é diferente. Agora, e crer no seu coração, ou seja, no entendimento que Yahweh ressuscitou Yahushua dentre os mortos. Então vocês vejam bem. Basta isso. Não é você ir num templo físico, mas é você crer. Só basta crer, amados. E andar em Yahushua. Quando a gente crê, a gente anda nele. A gente anda no Espírito, permanecendo no que Yahushua ensinou. É simples. Então, como eu estava falando, muitas pessoas pensam assim, mas é só eu me arrepender. Eu traí a minha esposa há 10 anos atrás, eu já me arrependi. Amém. Mas agora, se você quiser entrar no céu, você precisa crer que mesmo você tendo se arrependido daquele pecado, você precisa de Jesus para entrar no céu. Você precisa de Jesus para entrar no céu. No sistema religioso, você precisar de Jesus para entrar no céu, você precisar ir no templo físico e fazer todos os atos da religião para ir para o céu. Primeiro que a gente não vai para o céu. Isso é bem claro na Escritura, amados. A gente vai para a nova terra, que descerá do novo céu. É assim que está na Escritura. Tá certo? Só que aqui ele fala, você precisa crer em Jesus para ir para o céu, mas o crer em Jesus para ir para o céu é você ir no templo físico, aceitar Jesus e praticar os atos da religião. É você crer em Jesus. Sendo que na Escritura, o crer é simplesmente você crer que Yahushua é Senhor, e quando você crê em Yahushua, você não vai mais a um templo físico. Por quê? Porque o Yahushua é o caminho. Então, Yahushua não está no caminho da religião. O Yahushua não está no caminho do templo físico. Ele é o caminho. O único caminho que leva à salvação. O único caminho que leva ao Pai. É Yahushua. Então, quando a gente crê em Yahushua, a gente vai nele. A gente permanece nele. Só que aqui no sistema, ele diz que basta você crer em Yahushua, não basta se arrepender, mas basta crer em Yahushua, mas você crê em Yahushua ainda no tempo físico. Então vocês vejam que não bate com o que está na Escritura. Não bate. Vamos lá, vamos voltar aqui de novo. Amém. Mas agora, se você quiser entrar no céu,
você precisa crer que mesmo você tendo se arrependido daquilo. Veja, entrar no céu. Ele de novo está falando céu para a pessoa ficar bem frisado de que tem o céu, de que a pessoa vai para o céu. A escritura está bem claro. Vamos ler aqui? Onde é que está escrito? Ah, não, Apocalipse. Deixa eu tirar daqui, para não ficar muita coisa. Vamos lá. Aqui, ó, Apocalipse 21. Apocalipse 21. Olha aqui, ó, como é que está escrito em Apocalipse 21, amados. O problema é que as pessoas não pesquisam, não lê a escritura e acreditam no que o líder religioso fala. E isso é muito grave. Veja. Isso é muito grave. Então, viu um novo céu e uma nova terra. Quem viu? João. João, ele viu um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa. O que é a cidade santa? É a Nova Jerusalém, que descia do céu. Descia da onde? Do novo céu. Ela vinha de ar, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Então vocês vejam que a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela descia do céu, ela desceu do céu. Ela descia. Ele viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra e o mar não existiam mais. E aí ele viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Descia do céu para onde? Para a nova terra. Então vocês vejam que a gente não vai morar no céu. Está totalmente contrário o Antônio Júnior aqui. Vamos continuar. Daquele pecado. Você precisa de Jesus para entrar no céu. Você precisa ter alguém para interceder por você. Então, quando você coloca sua fé em Jesus, Jesus, eu reconheço que sem o Senhor eu não sou salvo. Quando você coloca a sua fé em Jesus, você reconhece que você não é salvo. Que você não é salvo, assim, que você precisa de Jesus. Só que o sistema religioso, ele ensina que a pessoa precisa de Jesus, a pessoa, para ter Jesus, a pessoa tem que ir num templo físico. E sendo que a Yahshua, ele está fora do templo físico. Isso é bem claro na escritura. Vamos continuar. Aí sim você é salvo nesse momento, porque você entendeu. Vamos voltar que você aqui não um pouquinho. consegue alcançar. Eu traí a minha esposa há 10 anos atrás, eu já me arrependi. Amém. Mas agora, se você quiser entrar no céu, você precisa crer que mesmo você tendo se arrependido daquele pecado, você precisa de Jesus para entrar no céu. Você precisa ter alguém para interceder por você. Então, quando você coloca sua fé em Jesus, Jesus, eu reconheço que sem o Senhor eu não sou salvo. Aí sim você é salvo nesse momento, porque você entendeu que você... Sim, sem Yahshua nós não somos salvos. Sem Yahshua nós não somos salvos. Por quê? Porque a fé é mediante, a salvação é mediante a fé em Yahshua. Mas é a fé em Yahshua, não é a fé no sistema religioso, não é a fé de ir num templo físico buscar a Deus onde o Altíssimo não habita, mas é em Yahshua. Então vocês vejam bem. Só que no sistema religioso eles ensinam que para a pessoa ser salva, a pessoa tem que ir na igreja. Crer em Yahshua indo na igreja, sendo que Yahshua não habita em templo feito por mãos humanas. Você não consegue alcançar o favor de Deus. A salvação é pela fé e não por obras. Amém? A salvação... Sim, não... perfeito. A salvação é pela fé e não por obras. A salvação é pela fé em quem? Em Yahshua, não por obras. Qual a obra que ele está falando? A obra do ato da religião. É bem claro isso na escritura, amados. A salvação é pela fé em Yahshua, não por obra. Vamos ler aqui onde está escrito? Vamos ler. A salvação é pela fé e não por obras. Vamos ver onde está escrito. Efésios 2. Acho que é Efésios 2, 8 e 9, ó.
8 e 9. Vamos ler aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Arro. Tá? É por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Arro. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Qual a obra aqui que ele está falando? As obras da religião. Porque Iarro não está em religião e não é tão pouco filho. Então não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Yahushua, para as boas obras, as quais Iarro preparou para que andássemos nelas. Quais são as boas obras? As obras do amor ao próximo. Não é a obra da religião. Aqui não vem das obras da religião. Atos físicos da religião. Mas aqui nós somos, Iarro preparou as boas obras, que são as obras do amor ao próximo, para que nós andássemos nelas, as obras do amor ao próximo, as obras de andar no Espírito. Então vocês vejam bem. Vamos continuar aqui o que o Antônio Júnior está falando. Não é pelos seus méritos, pelos seus esforços, mas é quando você coloca a sua fé em Jesus. E foi assim que eu recebi minha salvação. E hoje, quando eu falo para alguém, eu tenho certeza da minha salvação, a pessoa fala, nossa, que isso? Não, eu não tenho certeza não. Por que ela fala isso? Olha só, eu tenho certeza da minha salvação, mas na verdade ele não será salvo se ele não se arrepender e não deixar, não abandonar essa vida de pastor, porque é uma vida de mentira, porque ele não é pastor. Porque a Escritura é bem clara, amados, veja. Ele fala que tem certeza da salvação dele. Tem? Estão na mentira, no caminho da mentira, se denominando pastor. A Escritura é bem clara aqui, ó. Em Apocalipse, vamos botar aqui. Vou botar aqui. Apocalipse 22:15. Veja o que diz aqui em Apocalipse 22:15, amados. Fora ficam os cães, fora da onde do reino. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem moralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Ele ama e pratica mentira. Por quê? Porque ele anda no caminho da mentira, que é a religião, e ele pratica mentira se denominando pastor. E ele não é. Fora ficam os cães. E quem são os cães? Não são cães cachorro, não, amados. Cachorro animal? Não. Os cães que a Escritura diz são esses aqui, ó. Vou estar bem claro para vocês aqui, ó. Tá bem claro aqui, ó. Isaías. Faço questão de mostrar. Eu mostro até nessa aqui. Ó, Isaías 56. Faço questão. Isaías 56, 10 e 11. Olha quem são os cães aqui, amados. Quem são os cães e que ficarão fora? Isso é muito sério. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos. Estão falando de quem? Dos líderes religiosos. Veja, todos são cães mudos. Todos. Todos os líderes religiosos são cães mudos. Não podem latir. São sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Aí aqui ele vai dizer quem são esses cães, ó. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Todos sem exceção, amados. Então vocês vejam que se ele não se arrepender, ele ficará de fora, veja. Fora ficam os cães. Aí ele diz que tem certeza da salvação dele. A Escritura está bem clara. Ele aqui é cão mudo, cão guloso. Pastores que nada compreendem. E realmente não compreende, porque ele está falando tudo físico aqui, tudo atos físico. Ele até agora não falou nada do espírito. Que ela não tem certeza. Mesmo sendo uma pessoa de Deus. Porque ela ainda pensa que ela precisa ser aceita por Deus pelos seus méritos. Então, vocês vejam, né? Vou encerrar por aqui essa parte, que vai dar 30 minutos. Vocês vejam que ele está falando tudo atos físicos e que a pessoa precisa crer em Jesus
Mas o crer em Jesus ainda no templo físico, praticando os atos da religião, se arrepender indo para a igreja. E sendo que na Escritura, o crer é a gente confessar com a nossa boca, com a nossa atitude, que Yahushua é Senhor, e crer no nosso coração, no nosso entendimento, que Yahweh ressuscitou Yahushua dentre os mortos. Nós seremos salvos. Não é ir numa religião, mas é crer em Yahushua. E quando a gente crê em Yahushua, a gente anda nele, permanecendo no que ele ensinou, andando no Espírito. Assim que está na Escritura. Não é nada físico, mas é no Espírito, no entendimento. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações. Verifiquem se vocês estão inscritos no canal, porque o YouTube ele está desinscrevendo os inscritos, tá, amados? Então, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua, até a próxima.